Esta conversa tem como tema uma limícola, mais concretamente o borrelho pequeno de coleira. Para falar sobre este assunto, conversarmos um pouco, está aqui comigo o José Sousa, a quem dou as boas-vindas, dou também as boas-vindas a todos os que nos escutam. Olá a todos, olá Gonçalo. Então, ouvi dizer que esta é talvez a limícola com uma distribuição mais ampla a nível europeu. É possível, não tenho a certeza, não comparei com as outras, mas pelo menos tem uma distribuição muito vasta como nidificante, que é disso que estamos a falar, porque depois como invernantes as distribuições são diferentes. Só que, de facto, tem uma distribuição muito vasta na Europa, em grande parte porque é uma ave que aprecia zonas de água doce, portanto é menos costeira que a maioria das limícolas. E ao contrário da maioria das limícolas, que são frequentes no litoral e escassas no interior, com este borrelho acontece o contrário. É frequente no interior e escasso no litoral. Porque de facto nidifica em zonas de água doce, incluindo em Portugal e Espanha. E portanto isso contribui para ter uma distribuição muito alargada na Europa. Olha, e diz-me uma coisa, neste caso em Portugal, portanto, onde é que a conseguimos observar e quando? Bom, começando pelo onde. Esta ave, como eu disse, é uma ave de água doce. Eles reproduzem-se junto a águas pouco profundas e normalmente ou águas paradas ou ribeiras de caudal lento. Portanto, pode aparecer junto a cursos de água, mas não em montanha. Tem que ser em planície. Aquelas ribeiras com areião ou cascalheira que há muito no sul e no interior norte e centro. E depois também podem aparecer junto a barragens ou açudes ou lagoas. Portanto, tendo em conta as preferências de habitat, este borrelho é mais comum a sul do Tejo do que a norte. Portanto, é particularmente no Alentejo que existem mais. Mas também se observa mais a norte, desde Trás-os-Montes até à beira interior e no litoral norte e centro. Onde é que eles estão ausentes? Estão ausentes em zonas montanhosas, como eu disse, estão ausentes em zonas densamente habitadas e também em zonas muito florestais. Portanto, a distribuição tem algumas descontinuidades em função das características dos locais, mas é mais contínua no Alentejo, que é onde talvez a região onde a espécie é mais abundante. Em relação ao quando, esta ave é uma ave estival, migradora estival. Portanto, significa que vem até cá para se reproduzir, chega normalmente em março e está presente até, eu diria, setembro, outubro. Depois vai invernar na África subsaariana, essencialmente. No entanto, desde há algumas décadas, sabe-se que no sul do país há uma pequena população invernante. Talvez no total umas dezenas ou uma ou duas centenas de aves, não mais, não são muitas. Mas o sul do país, estou a falar do Algarve e de parte do Alentejo. Parte, não é tudo. É o distrito de Beja, de Évora e talvez o extremo sul do distrito de Porto Alegre. Depois mais para norte já não há no inverno e são apenas estivais. E mesmo na zona em que eles aparecem no inverno, esta parte que eu referi, do sul do Alentejo e certas áreas do Algarve, são muito menos frequentes do que na época de reprodução. Portanto, eu estou convencido que os que se reproduzem por cá, a grande maioria vai embora para a África e depois há uns quantos que ficam cá que ninguém sabe se são dos que se reproduzem cá ou se são indivíduos vindos de fora que vêm para cá invernar. Isso aí é outra questão que neste momento não sabemos Ok. responder. É aquilo que a gente já sabe que acontece com muitas aves cá em Portugal, com muitas espécies, não é? Não estão estudadas. Não, mas mesmo aquelas migradoras que são estudadas, como por exemplo as cegonhas pretas, sabe-se que muitas das nossas cegonhas pretas vão-se embora, umas para o sul de Espanha, outras para a África, e que depois vêm cá invernar cegonhas pretas oriundas do centro da Europa. Portanto, a espécie está presente o ano todo, mas não são necessariamente os mesmos indivíduos. Daí que eu às vezes tenha reforçado que residente não é sinónimo de sedentário.
Residente nós atribuímos normalmente a uma espécie que está presente durante todo o ano. Sedentário significa que os indivíduos, cada um deles, não faz grandes movimentos e, portanto, as espécies podem ser residentes sem que os indivíduos sejam sedentários. São conceitos diferentes. E apesar da sua relativa abundância em Portugal, tu, pelos vistos, foste a Espanha para observar esta espécie, não é? Pela primeira vez. Pois, eu tinha ido à Espanha, como relatei nas conversas anteriores, mais o meu tio, para fazer aquela estrada que eu tinha feito com o meu primo no ano anterior. Tinha feito em 1988 e tínhamos encontrado pela primeira vez grifos e abutres pretos, e então eu desafiei o meu tio a irmos fazer essa estrada e fomos na primavera de 89, que foi no mesmo fim de semana da Páscoa, em que passamos também em Castelo de Vida, em Marvão, em que eu vi o Mel Azul, etc. E ao longo dessa estrada, que liga depois a fronteira de Marvão até Alcântara, que é uma cidade que fica ali do lado espanhol da Beira Baixa, passámos lá ao pé de uma aldeia chamada Membrio, e ao pé de Membrio há uma pequena barragem, e eu já não me recordo exatamente porquê, mas nós decidimos parar naquela barragem para ver o que é que havia. Foi quando vimos o maçarico bique-bique, de que falámos na última conversa, e foi também nesta barragem que observámos o borrelho pequeno de coleira. De facto, tive que ir à Espanha. Eu já tinha observado em Portugal no ano anterior, em 1988, só que em 88 eu não tinha ido muito para o interior alentejano, porque também não tinha transporte próprio, e os sítios onde esta espécie é mais frequente são bastante distantes das zonas que eu frequentava, porque eu, como relatei, para além de ter ido observar ao estrangeiro, eu andava sobretudo entre os de Lisboa, Estuário do Tejo, São Martinho do Porto e Algarve, e portanto andava ali mais pelo litoral, não andava muito pelo interior e menos ainda na época em que estes borrelhos ocorrem. Portanto, tal como aconteceu com o milhafo preto, que eu falei recentemente, eu não tinha estado na primavera e no verão na principal área de ocorrência e, portanto, talvez fosse por isso que eu ainda não tinha visto nenhum destes borrelhos. Foi então nesta albufeira ao pé de Membrio, não muito longe da nossa fronteira, mas já do lado de Espanha, que eu pela primeira vez pude observar o borrelho pequeno de coleira. Gonçalo, mudando agora aqui um bocadinho o assunto, quando nós falamos nesta espécie, o nome científico é Caradrius dúbios, o que é que ele tem de dúbio? É uma questão muito interessante essa, porque dúbios significa duvidoso. Ora, o que é que acontece? Na altura, vamos recuar até ao século XVIII. Nós recordemos que os nomes científicos, o sistema que nós usamos atualmente foi popularizado, foi criado de certa maneira e estruturado pelo Linnaeus, e o Linneu, entre muitas outras espécies que descreveu na sua magna obra, que era o Sistema Natura, descreveu o borrelho grande de coleira, que é o Caradrius diaticula, em 1758. E, entretanto, há outros naturalistas que começam a usar esta designação, e há um indivíduo francês, que é o Pierre Sonnerat, que vai às Filipinas, e nas Filipinas ele encontra uns borrelhos, isto em 1776, portanto, 18 anos depois do Linneu ter descrito o borrelho grande coleira. Ele encontra lá uns borrelhos, mas ele não os descreveu porque ele ficou na dúvida se aquilo não era apenas uma variação do borrelho grande de coleira, porque já eram conhecidas algumas variações dentro da plumagem do borrelho grande, que tem uma distribuição bastante alargada também. E ele ficou naquela dúvida, mas deve ter publicado qualquer coisa sobre isso, porque depois, 10 anos mais tarde, há um naturalista italiano bastante conhecido, que era o Giovanni Scopoli, que ele efetivamente volta lá às Filipinas, à ilha de Luzão, e volta a ver a espécie, e ele descreve essa espécie, mas talvez, tendo por base estas dúvidas do Sonnerat, ele descreve a espécie como sendo Caradrius dúbios. Porquê? Porque de facto havia aquela dúvida se era ou não uma espécie diferente. Ele descreveu como uma espécie diferente, efetivamente, hoje sabe-se que é, pelo menos tem um comportamento, umas vocalizações e uma estrutura completamente diferente, mas ele inspirou-se talvez nestas dúvidas do Sonnerat para escolher o nome Dúbios, talvez para não nos esquecermos
da história que É tinha aquele dado. bicho que levantava dúvidas. Exatamente, ou seja, ele resolveu perpetuar isso no nome científico. E já que estamos a falar disto, gostava de referir mais duas coisas. A primeira é que, em algumas referências, nomeadamente no eBird, que segue a lista de claimants, este borrelho aparece agora, desde há, não há muito tempo, desde há uns 3 ou 4 meses, com o nome Tinornis dúbios, em vez de ser Carádeos dúbios. O Scopoli Tinoni. inicialmente tinha descrito como Carádeos dúbios. O eBird, portanto, a lista de claimants, segue Tinornis dúbios. No entanto, e isto acontece com uma série de outras espécies que nós já falamos, isto não é consensual. O IOC, que é a autoridade que o Portal Aves de Portugal segue, continua a usar carádios dúbios. E a BirdLife International, que até costuma ser bastante vanguardista nestas alterações todas, também tem carádios dúbios. Portanto, neste momento, é um daqueles casos em que há nomes diferentes consoante as autoridades. Como nós já falamos anteriormente, espera-se que em breve, talvez este ano, surja a tal taxonomia unificada que vai acabar de vez com estas diferenças entre autoridades. Portanto, vamos Mas esperar para ver o que realmente é engraçado acontece. que eu também tinha percebido dessa recente alteração e também fui tentar perceber o que é que justificava isto. Lá está, novamente entram os critérios filogenéticos neste momento, não é? E, e, e aparentemente a argumentação é muito forte para a separação do género, porque eh, teoricamente argumentam que esta espécie que está muito mais próxima de uma outra espécie qualquer que agora não me recordo o nome, e que em princípio já terá assim uns milhões de anos valentes desde que houvesse a separação dos outros carádios. Sim, a argumentação pode ser forte, mas aparentemente não reuniu ainda consenso entre as várias autoridades. Portanto, mas como disse, vamos esperar pela tal lista unificada. Para já fica só esta alerta Que é possível sobre qualquer estas dia diferenças. alguém tenha que mudar as suas bases de dados e mudar os nomes outra vez aos bichos. Não, vamos ver, estas questões de haver divergências entre autoridades acontecem com diversas espécies e o conselho que eu dou às pessoas, porque às vezes é fácil a pessoa ficar baralhada com tantas diferenças. O conselho que eu dou às pessoas é escolham uma autoridade e sigam essa autoridade. O Portal Aves de Portugal optou por seguir o IOC, que é uma das autoridades mais usadas na Europa. A lista de claimants é mais usada nas Américas, embora se tenha popularizado cá por causa da plataforma eBird. O que eu não acho boa ideia é a pessoa estar a saltitar entre autoridades, porque senão às tantas não segue uma lista coerente. Portanto, cada lista tem os seus méritos e tem os seus problemas. Eu atualmente, e quando eu digo digo também o Portal Aves de Portugal, optei por seguir o IOC, mas gosto de estar atento às diferenças que existem entre autoridades, que é para não cometer enganos na nomenclatura. Mas admito que o tema é um bocadinho complexo e que às vezes dá origem a confusões. O outro aspecto que eu queria referir sobre a taxonomia tem a ver com a nossa subespécie. Este borrelho tem 3 subespécies, que é o Dubius dubius, que é o original, só que o original corresponde necessariamente à primeira descrição que houve, que foi o das Filipinas, onde eles aparentemente até são residentes. Portanto, o tal descrito encontrado pelo Sonerati e descrito pelo Scopoli é o Dubius dubius, que é uma subespécie diferente. Depois há um outro que é o Gerdoni, que também é residente, que ocorre na Índia, e depois há a população migradora, que é o que apanha a maior parte da Ásia, a norte dos Himalaias, o Médio Oriente e a Europa, que é o nosso, que é o Carádeos dúbios corónicos. E eu já conhecia este nome há muito tempo, corónicos, mas por acaso nunca tinha tido a curiosidade de ir ver o que é que significa. É uma palavra um bocadinho estranha que eu nunca vi em mais nome nenhum. Mas pensei, acaba em icos, normalmente quando acaba em icos, refere-se a uma região, é como ibéricos e açóricos e outras terminações parecidas. Corónicos será de onde? Então fui procurar e é engraçado descobrir que Corónicos refere-se a uma região chamada Curlândia. Admito que nunca tinha ouvido falar. A Curlândia é uma das regiões históricas e culturais da Letónia. A Letónia é um daqueles 3 países bálticos que ficam ali entre a Polónia e a Finlândia. E então, a Curlândia, que em latim se dizia Curónia, ou Courónia, e o adjetivo gentílico corresponde é Curónicos. E de onde é que aparece este Curónicos aqui? Porque a subespécie europeia, aquela que ocorre cá, que foi descrita pelo Gmelin em 1789,
na altura com o nome de espécie que era Caradrius corónicos, depois é que foi integrado no Dúbios. Ele descreveu como Caradrius corónicos porque a localidade tipo era exatamente na Curlândia, ou seja, na Letónia. Dito de outra maneira, o Gmelin encontrou um borrelho que ele não conhecia na Letónia, na Curlândia, e chamou-lhe borrelho corónico, ou borrelho da Curlândia. Esta é a origem do nome Caradrius dúbios corónicos, que é a subespécie que nós temos cá. Ok, então ainda dentro do tema da taxonomia, Caradrius significa exatamente o quê? Bom, Caradrius é um nome que o Linneu usou para o borrelho grande de coleira e que atualmente se aplica a outras aves do mesmo género. É uma daquelas palavras que ele foi buscar à antiguidade, aos trabalhos do Aristóteles. Penso eu, é referido pelo menos em trabalhos antigos e refere-se a... Peço desculpa, não é nos trabalhos do Aristóteles, mas é noutros trabalhos da antiguidade. E o nome Caradrius, portanto, vem do grego, refere-se a uma ave noturna de plumagem mais ou menos lisa que andava pelas ravinas e pelos vales dos rios. Segundo alguns autores da antiguidade, pelo menos é esta referência que se conhece. Não se sabe a que é que se refere, havia quem sugerisse que isto se poderia referir ao alcaravão, por exemplo, só que a verdade é que às vezes o Linneu pegou nestes nomes antigos e depois acabou por fazê-los corresponder a determinadas espécies que ele foi classificando. Portanto, é um nome que vem do grego antigo, mas não se sabe exatamente qual era a ave. Portanto, foi uma decisão do Linneu. Sim, ele fez isso com muitas espécies, não é só com esta. Ou seja, ele pegou naqueles nomes Sim, sim, já, de já, aves já que referimos vinham, várias vezes estas referências às à vezes só se dizia antiguidade, que é não é? uma ave que anda ao pé dos ribeiros e ele interpretou à maneira dele e dizia, pá, pronto, isso então passa a ser um borrelho, uma coisa assim, né? Portanto, Uhum. Quanto ao estatuto de ameaça desta espécie, ao consultar aqui a nossa lista vermelha, eu olho para o mapa, portanto, comparativo entre o Atlas 2 e 3, onde estão identificados os sítios que presumo que sejam de nidificação, e vejo isto com uma série de bolinhas vermelhas que indiciam, portanto, que perderam aqui uma série de quadrículas do segundo para o terceiro Atlas. sim, aliás, na página do Atlas diz-se que a tendência de distribuição é de diminuição. E eu dei-me ao trabalho de contar as bolinhas e vi cá umas 100 bolinhas verdes que são novas, mas umas 150 vermelhas que são os desaparecimentos. Efetivamente, olhando para este mapa, é o que isso sugere. Embora eu desconfio, isto é apenas uma suspeita minha, que esta aparente diminuição possa estar em parte relacionada com uma prospecção deficiente. Porquê é que eu digo isto? Porque esta ave ocorre, como eu disse, sobretudo ao longo de charcas e de ribeiras, e se esses habitats não forem adequadamente prospectados, ela não vai ser detectada. E este Atlas baseou-se muito em visitas sistemáticas. Visitas sistemáticas são visitas cronometradas às quadrículas, mas eram visitas de 30 minutos, muito mais curtas que no Atlas anterior, que tinha visitas de 60 minutos. E visitas de 30 minutos muitas vezes não dá para prospectar muito habitat, e se os observadores não tiverem o cuidado de ir procurar onde é que são as charcas e onde é que estão as ribeiras, não vão detectar esta espécie. E em sítios onde a ave seja menos comum, ela pode passar despercebida. Eu não sei se foi isto que aconteceu, mas como não parece haver aqui um padrão geográfico nestas bolinhas vermelhas, eu desconfio que possa ter a ver, em parte, com prospecção deficiente. E digo isto também porque em Espanha eles têm estado a apresentar uma tendência inversa. Inversa, em parte justificada com o aumento do habitat disponível, porque hoje em dia cada vez há mais charcas. Portanto, não há uma escassez de habitat, antes pelo contrário. Portanto, mas atenção, eu não sei se há aqui outros fatores, não sei. Isto também o texto também não explora as razões desta diminuição. O que o texto que acompanha o Atlas diz é que houve um decréscimo de 11%, mas não
não apresenta qualquer interpretação ou justificação para essa diminuição. Portanto, eu estou apenas a lançar a hipótese desta aparente diminuição estar relacionada com uma prospecção deficiente do habitat. Eu digo isto porque eu, no segundo Atlas, não foi neste, mas no Atlas anterior, eu fiz muita prospecção de quadrículas no Alentejo e olhava sempre para os mapas para ver onde é que havia charcas e ribeiras, e eu tinha sempre a preocupação de lá ir, e sempre aos pontos de água, em todas as quadrículas que eu visitei, não era especificamente por causa dos borrelhos, mas era por ter a noção de que, indo aos pontos de água, vamos sempre conseguir encontrar algumas espécies que nos habitats terrestres não aparecem. Espécies como guarda-rios, espécies como certas limícolas, borrelhos e maçaricos das rochas, garças, às vezes patos, né, encharcas, etc. E, portanto, é muito importante ir aos pontos de água. Eu, na metodologia do Atlas, não vi uma recomendação expressa para se fazer trabalho nos pontos de água. E, portanto, temo que nem todos os observadores tenham tido essa preocupação e que isso possa ter tido como consequência uma menor detecção desta espécie. Mas, como disse, é apenas uma hipótese. É apenas uma hipótese que eu estou a colocar com base no que eu vejo no mapa. Não é? O certo é que realmente, apesar dessa redução na área de distribuição, na prática, em termos de classificação, ela continua como isso concerne. Sim, porque a espécie continua a ser bastante comum. A estimativa populacional que é dada é de 1.000 a 5.000 casais, embora, enfim, eu não faço ideia de onde é que vieram estes números, porque eu desconheço qualquer censo desta espécie em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha, em que já foram feitos censos. Em Portugal, que eu saiba, nunca foi feito um censo a esta espécie. Portanto, esta estimativa é isso mesmo, é uma estimativa, 1.000 a 5.000 casais é um intervalo bastante amplo, mas a espécie não é rara, e portanto, não sendo rara, e apesar de este mapa sugerir que está em diminuição, para já continua como pouco preocupante. Esse estatuto estende-se também para o resto da Europa e para o mundo? Exatamente, ou seja, quer em Portugal, quer em Espanha, quer na Europa, quer a nível mundial, o borrelho pequeno de coleira está portanto, com o estatuto de ameaça pouco preocupante, porque é comum, tem uma distribuição muito alargada, portanto não parece haver para já preocupações quanto ao risco de extinção da espécie. Assim, até não deixa de ser curioso, por exemplo, o facto ao nível, por exemplo, de Inglaterra, julgo eu, era uma espécie que começou a nidificar há relativamente poucos anos, não é? Portanto, e que tem estado em crescimento por lá, não é? Por acaso não tinha essa ideia deles nidificarem há poucos anos em Inglaterra, mas Pouco é relativo, não é? Porque isto aqui, a gente sabe que eles referem desde 1938, portanto, terá sido sim, está feito. bem, quer dizer, não fui ver de facto o histórico mais para trás, ou seja, sei que eles já ocorrem lá há umas boas dezenas de anos. Agora, como é que era a situação há 100 anos, de facto não sei, mas sim, comparando, por exemplo, estou a ver no BTO Map Store, que permite comparar a expansão, perdão, a variação nas Ilhas Britânicas. O que se verifica é que desde 1970 até 2010 houve uma expansão considerável em Inglaterra e na Escócia, isso é verdade. Quando é que eles começaram a nidificar, de facto não fui procurar, mas aparentemente estão em forte expansão por lá, sim. Bom, Gonçalo, acho que esta conversa fica por aqui hoje. Deixamos o resto da conversa para a segunda ronda. Para a segunda ronda, exatamente. Fica uma nota que no site do avesportugal.info, portanto, no portal do avesportugal.info, existe um link para um vídeo sobre identificação de borrelhos. Está no canal do YouTube do portal, não é? E Exato. pronto, e com esta dica, despeço-me. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado Então. a todos, obrigado Zé, e voltaremos em breve com mais uma rapina.